Bom, tá gravando. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui com a nossa apresentação da, do quarto trimestre aqui da. Vocês estão. Calma aí, calma aí. Vamos lá. Agora foi. Vocês estão vendo a apresentação, né? Então, quarto trimestre e ano completo de 2024. Então, queria começar. Tem essa folha que fala exoneração de responsabilidade, futuro das pertences. Aqui eu queria fazer uns destaques desse ano. Para mim, foi o melhor ano dessa empresa. São 5 anos de CNPJ, com muito aprendizado, pelo menos da minha parte. A gente conseguiu essa receita de 2.200.000, bem em linha com a gente esperava, né? A gente esperava 2 milhões, 15% a mais, um pouquinho. Esse lucro de 227, saindo de 2 anos ali no prejuízo, que para mim foi um ótimo resultado. Essa expansão na margem líquida é o lucro líquido, né? De 300.000. Ano passado estava 90 negativo, agora 200 positivo, então você expandiu. Você pode expandir o 300.000. E esse é o 15º mês consecutivo de lucro, né? Então, para mim, é muito importante isso. É um projeto que para em pé e gere valor para os sócios. Quando a gente fala de desalavancagem, né? A gente desalavancou mais de 200.000. Então, uma ótima utilização de capital, principalmente com o cenário atual, né? É, E aí eu queria começar falando alguns pontos negativos de 2024, porque aqui eu não queria só ficar enfeitando o pavão, mas que as pessoas possam entender a realidade dos fatos, né? Uma empresa pequena e tudo mais, e mesmo se fosse grande. Eu acho muito importante a gente colocar os negativos também. Eu acredito que eu aprendi muito nesses 5 anos, né? Então, só falando de 24, eu acho que a gente investiu muito em projetos sem um alinhamento do portfólio, gastando muito caixa. Eu acho que foi um erro muito grande que a gente fez. Esse nível de eficiência, né? Ele podia aumentar com uma velocidade maior. Eu não estou tão satisfeito assim com a velocidade que andou em 24. A geração de caixa, eu tenho uma ideia agora, que conversei muito com a Bárbara, principalmente depois de dezembro, né? Que é gerar caixa positivo mensalmente a qualquer custo, né? É uma ideia que a gente precisou sofrer um pouquinho para entender, mas eu acho muito importante. E falta de metas claras, né? Principalmente para a equipe, para que todos estejam alinhados num propósito, né? O que a gente implementou esse ano, mas eu acho que foi um erro ano passado. E ficar de olho na demanda, né? A demanda flutua muito na educação, então a gente precisa ter esse olhar. Foram alguns erros assim que eu fiz e gostaria de compartilhar com os senhores. Quando a gente olha pontos positivos, né? Eu também acho que fizemos um belíssimo trabalho em 24. A gente diminuiu em 250.000 a alavancagem da empresa, né? Então acho que foi um belíssimo ponto. É, Mais 24 meses e teremos uma dívida zerada, praticamente zerada, né? O que vai gerar um caixa adicional, um caixa livre adicional de 200.000. Para quem não sabe, fluxo de caixa livre é um fluxo de caixa que a empresa gera e pode fazer o que quiser com ele, né? Ou distribuir para os sócios ou reinvestir no projeto, né? Então, a gente está com uma expectativa muito boa ali para esses meses que estão chegando na frente, né? Essa grande evolução na gestão de pessoas, né? A gente tem um time muito mais enxuto agora, muito mais enxuto, muito mais eficiente, né? E essa eficiência econômica que eu vou mostrar com os números, né? Por exemplo, margem bruta, né? Aumentou ali 5%,
Margem líquida foi para 10%, saindo de -4% ano passado, né? Então ela evoluiu 14%. E a gente está entregando ali no grupo do WhatsApp, né? Todas as peças contábeis em 30 dias. Hoje é dia 30, né? É o primeiro call de resultados do mercado brasileiro, né? O das grandes empresas vão vir ali em fevereiro. Então, acho que é muito bom ali para o sócio, né? Agora, falando um pouquinho dos resultados contábeis, assim, que a gente teve esse ano, né? Muito bom que a Bárbara está aqui, a gente consegue ter esse momento, 10, 20 minutinhos, para olhar os resultados e entender onde pode melhorar, né? Então, se a gente tem uma foto mais ampla, a gente viu que lá em 24 a gente bateu a nossa meta de receita, 14% a mais, né? E bateu a nossa meta de lucro, praticamente 90% a mais do que a gente esperava, né? Na banda do guidance ali, né? Então, acho que foi um ano muito bom, né? Claro que eu não estou satisfeito com esse nível de receita de 2 milhões, que está meio estável, já tem quase 3 anos. Mas eu acredito que primeiro a gente tem que ir para rentabilidade, geração de caixa e depois expandir a receita. Uma foto assim da receita completa ali do ano, né? A gente completou tudo que a gente esperava. Uma evolução que pode ajudar bastante as pessoas a entenderem, né? Então, o azul é a receita, o verde é o lucro e o vermelho é a dívida, né? Então, são três pontos principais, assim, para olhar numa empresa, né? Então, deu prejuízo em 22 e 23, a gente começou a alavancar um pouco, mas já está dando lucro, a gente está desalavancando fortemente. E aí, todo esse lucro, ele se reverte em caixa, né? Quando você tem muita alavancagem, o lucro começa a se revertir em serviço da dívida, né? Então, a foto aqui também, muito boa, queria que a Bárbara prestasse atenção aqui, né? Alguns itens que eu selecionei do demonstrativo do resultado, né? A receita ali, a gente caiu 1%, né? Os impostos subiram um pouquinho mais de 1%. A receita líquida, né? A gente cai 1%. Então tá. Agora vamos para os custos operacionais, né? Que são os professores e tudo mais, né? Diminuiu 8%. E aí eu queria fazer um comunicado aqui que diminuiu 8%, a gente economizou 120 mil reais nessa linha. Porém, se a gente olha a remuneração por cabeça, em 23 a gente tinha 40 pessoas aqui. Em 24 a gente tem 20 pessoas, mais ou menos. Então, se a gente olha a remuneração por cabeça, aumentou 40%, né? Então, você diminui o custo operacional em 100 mil reais, mas para as pessoas que estão aqui dentro, você aumenta a remuneração dela em 40%, né? Ou porque elas estão trabalhando mais horas, ou porque estão recebendo benefícios, ou porque o salário aumentou, né? Então, acho que foi um belíssimo trabalho, né, Bárbara? Acho que foi muito bom. E aí você tem um lucro bruto, né? O lucro bruto aumentou 20%, né? Olha só, 20%. Mesmo a receita caindo 1%. A receita caiu 1%, mas você fez uma gestão muito boa em operacional e entregou 20% de crescimento no lucro bruto, né? Saiu de 500 para 600 mil reais, né? Então, acho que foi um ótimo trabalho, né? E a margem, né, bruta, ela saiu de 22 para 27%, né? Aí, quando você olha, como é que eu vou suportar essa empresa, né? Com os administrativos. A gente teve uma redução de 40%, né? 40%. Também, se você olha a cabeça, o pessoal que está aqui está ganhando muito mais do que 23. Mas muitas pessoas saíram e a gente melhorou os processos. Aqui é muita melhoria de processo. A gente está implementando uma IA para melhorar ainda mais. Então, você conseguiu uma economia de 40% ali, mais 250 mil de economia. Então, um bom trabalho, né, Bárbara? Achei que foi bem bacana. Não precisa comentar, não, se não quiser, só estou falando. Agora, quando eu falar da dívida, né, da alavancagem, né, a gente está pagando muita alavancagem. Não muita, né, mas eu acredito que mais 20 meses ali zero isso aqui, então é mais 60 mil por lucro, né?
e mais 200 mil para o caixa. Receitas financeiras sobe um pouquinho, não operacionais e tal. E aí você tem o lucro. O lucro sai de menos 90 para 200. Então você evoluiu 317 mil reais, né? Você expandiu 14% a margem. Eu acredito que economicamente, isso é uma visão econômica, né? Economicamente a gente andou bem, né, Bárbara? Se você pudesse comentar um pouquinho. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim. Acho que não, pera, deixa eu pegar. Sim, eu acho que é muito bom, né, destacar isso, porque quando a gente vê que menos 1%, principalmente ali, né, na receita bruta, como você mencionou no início, acho que a primeira reação que pode ter, nossa, mas por quê, né? Diminuiu tudo isso. Mas eu sempre gosto de falar, né, daquela frase, receita é vaidade, né? Lucro é rei, gestão é rainha, que tem uma pessoa aí famosa, né, nessa área de gestão que fala isso no YouTube, o Marcelo Germano, né, se não me engano. E meu, vocês sabem, né, que é o meu campo de atuação, principalmente aqui, é o acadêmico. Então, né, desse ponto de vista do acadêmico, eu vejo que a gente amadureceu bastante, principalmente no que toca à quantidade de alunos por turma. É um slide que a gente vai ver mais para frente, mas que está intimamente relacionado com esse tema aqui. E até uma das coisas que a gente quer atacar também agora para 2025, tendo uma pessoa que está bem focada nisso, naquilo que a gente chama de fusão. Porque às vezes você tem turmas que tem, sei lá, dois, três alunos, uma outra turma também com dois, três alunos, que estão vendo conteúdo parecido ou às vezes idêntico, e estão às vezes em dois horários diferentes, com professores diferentes, ou seja, aquilo ali poderia ser um recurso mais bem aproveitado, né? Se a gente tivesse um único professor, ou seja, eu conseguiria, né, manter a receita é a mesma, né? Se a gente for considerar, por exemplo, esses três alunos de um lado e três do outro, mas o custo que a gente tem para rodar aquilo ali é bem maior quando você tem dois professores. Então, uma coisa que a gente já vem fazendo e que eu acho que está muito bem refletido aqui, eu espero que ainda melhore mais, é precisamente isso, porque no início, né, talvez por uma falta de maturidade mesmo, né, da empresa, como você falou, né, a gente vai aprendendo com o tempo. A gente abria muita turma com pouco aluno. Às vezes tinha, abrir turma com um aluno, com dois alunos, e aí aquela turma não se pagava. Agora a gente já trabalha com o quórum mínimo para abrir a turma, estão fazendo essas fusões e estudando possibilidade de juntar os grupos, né, sem prejuízo para os alunos. E eu acho que essa é o que a gente tem que perseguir, né? A excelência acadêmica e o melhor aproveitamento dos recursos que a gente tem. Muito bom. Então, eu gostaria de celebrar esse 2024. Para mim, foi o melhor ano. Para mim, foi o melhor ano. Você alinha resultados econômicos com a maturidade da equipe, com a minha maturidade. Vamos ver se 25 vai ser melhor ainda, né? Então, só uma foto, né? A gente está com uma alavancagem atual de 0,32, para quem não conhece. 0,32 dívida líquida dividido pelo EBITDA, né? Se a gente está no número 3, depois de 3 começa a ser uma dívida um pouco alta, né? Então, se a gente está com 0,32, é uma dívida extremamente baixa no ponto de vista econômico, mas pelo cenário que eu estou lendo no Brasil, a taxa Selic vai aumentar muito, né? Pelo menos na minha expectativa. Então a gente quer deixar o mais baixo possível, não tanto pela visão econômica, que vocês viram ali que não impacta tanto, né? Impacta 60 mil no ano só, mas mais pela visão de caixa, que impacta 200 mil, né? Então, com certeza muita gente não está entendendo o que eu estou falando, mas só para falar que a gente quer zerar essa dívida nos próximos 24 meses, né? E aí vai ter mais geração de caixa livre. Com mais geração de caixa livre, a gente pode aumentar a remuneração dos sócios e investir em projetos, né? E aí ter uma empresa robusta para navegar no Brasil.
para navegar nessa localidade geográfica, a gente precisa ter um balanço um pouco mais forte do que outras geografias, né? Então, só para quem sabe do que eu estou falando entender o meu pensamento. Agora, olhando para a operação, né? É, Bárbara, quer falar um pouquinho? Eu queria comentar só uma coisa, você falou, né, para a gente, com caixa livre, poder investir mais para ter uma empresa robusta no Brasil. E eu gostaria de ousar dizer também, não só no Brasil, mas a partir do Brasil, porque, só comentando, pequenas curiosidades, assim, com o pessoal aqui, você sabe que esse trabalho aqui, quando a gente começou, a gente tinha dois focos principais, né, no campo da língua, né, de línguas. A gente tinha as aulas de inglês, as aulas de português para estrangeiros. E, recentemente, né, no ano passado, a gente fez uma parceria com uma mãe homeschooler americana e começou a participar do nosso curso de espanhol aqui. Então, ela é uma influencer, né, fora do Brasil, entre famílias de homeschoolers também, pessoal interessado em educação clássica, Charlotte Mason. E o nosso objetivo era que, a partir dessa parceria, ela pudesse também divulgar para outras pessoas. Então, né, já veio família procurando o curso, gente, né, de fora do Brasil, e a gente está com um projeto agora, né, para ter uma página também de vendas toda em inglês. A gente já tem uma, mas a gente quer melhorar, trocar o domínio também para que seja mais acessível para quem não fala português e tudo. Ah, e que fique mais bonito, né, para poder chegar também a essas pessoas que é sempre bom, né, a gente não ter todos os ovos numa única cesta e também, né, para os senhores, para os investidores, é muito bom que cresça não só aqui, mas fora também. Então, queria dizer que a gente está com isso já, né, em andamento e também, né, quanto mais a gente consegue, né, desalavancar, mais sobra para a gente poder crescer ainda mais nesse aspecto. Exatamente. Muito bem. Vamos dar uma olhada na operação, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem esse nível de eficiência, é um indicador que eu já montei faz 12 meses, né? E eu venho acompanhando ele para quão eficiente é a nossa operação, né? Eu divido a receita daquele trimestre pelo número de horas gastas, né? Num trimestre, a gente gasta mais ou menos 9.000 horas de trabalho. E a gente tem mais ou menos 500 mil reais de receita, né? Um dividido por outro dá o nível de eficiência. Quanto maior, melhor, né? Então, quarto trimestre teve uma diminuição na receita, e uma diminuição nas horas também, mas por isso que ele deu uma recaída aí, né? Eu acredito que para 25 a gente continue perseguindo esse número e ele melhore de, vamos supor que a nossa meta está em 63 aqui, né? Vamos, a gente está querendo aumentar isso aí, pelo menos para 65, uma coisa mais constante, né? Esse indicador é importante para a gente conseguir ver a eficiência da nossa operação, né? E ela gera resultados, né? Quando a gente fala em aluno, né, a gente está com uma quantidade aí, fechou o ano, né, com 440 alunos, né? Acredito que a gente tem que focar em aumentar alunos, isso é um grande tema, assim, para mim e para a Bárbara, e também a focar em aumentar o número de matrículas por aluno, né? O aluno às vezes tem 2 cursos, pode comprar 3, 4, 5, né? A gente olha alunos por sala, né? Então, a gente conseguiu ali subir bastante, né? Se você olha o primeiro trimestre, estava 5, agora está 5,40, né? Eu acredito que a gente vai conseguir até passar de 5,60, o primeiro em 2025, né? Então, isso é um trabalho que a gente já está fazendo há 5 anos, e muita coisa a gente aprendeu nesse trabalho, e agora a gente está visualizando dessa outra forma, né, que eu acho que é a melhor. Quantos alunos tem por sala? E se você olha, 5 alunos por sala é extremamente baixo, né? Mas 40 não é o nosso método. 40 a gente perde qualidade. O que que é a faixa que a Bárbara entende? Ela entende de 8 a 10. Se a gente está falando de 8 a 10, a gente pode quase duplicar isso aqui, né? Ainda tem muito trabalho a ser feito, né? E aqui tem muito valor a gerar para o sócio, né? A evolução das matrículas, né? A gente está por volta de 850 matrículas, 860 ali, né?
E agora, nessa última parte, a gente vai falar sobre o retorno aos sócios, né? Quem está escutando, quem já é sócio há vários anos. Então, qual é o retorno de ser sócio da academia? Você tem um pedaço da empresa, né? Conforme essa empresa vai crescendo, o seu pedaço vai sendo maior, né? Então, desculpa, eu coloquei errado ali, mas em 22, é, ela valia 4 milhões. E agora, a gente está valorizando ela em 6 milhões e 300. Com isso, já expandiu quase 40% em 2 anos, né? Fora os proventos que vocês recebem todos os meses. E a melhoria na gestão. Por que que eu falo tanto de eficiência, dessas coisas assim, né? Porque essas coisas geram um retorno absurdo para os sócios. A composição acionária, eu e Bárbara temos o controle, né? Atualmente com 90% da empresa. E a gente quer vender a empresa até ali uns 40, 50%. A gente sempre quer ter o controle para manter a nossa visão e principalmente os nossos valores, assim, né? Aí em 24 a empresa fechou com 6 milhões, o valor dela, né? E agora no primeiro trimestre foi para 6 milhões e 300, né? Uma expansão aí de quase 5%. Como é que a gente se baseia no valor da empresa, né? Eu já analiso empresa, sou apaixonado por isso, já analisei tranquilamente mais de 500 empresas no Brasil e Estados Unidos. A gente já investe em empresas há, acho que 17 anos no Brasil e Estados Unidos, a nossa família, e eu gosto muito disso. E eu gosto muito de uma análise que é fundamentalista. Você olhar os números, e não o seu sentimento, né? Então, os números que a gente olha, né? Aqui é uma foto mais ampla, né? Você tem receita, lucro, EBITDA, lucro por ação e tudo mais, né? E aí a gente pega esses valores e utiliza a metodologia de múltiplos, né? Depois, quem quiser, eu posso ensinar. E a gente achou o valor de 6 milhões e 300. Uma coisa que eu queria salientar, que o PL, preço por lucro, né? Você pega o valor da empresa e divide pelo lucro, né? Ano passado estava 26, ou seja, você demorava 26 anos para retornar o valor que você investiu, e agora está 19, né? Eu acredito que esse PL é extremamente justo, né? E é assim que a gente faz a nossa metodologia, né? Só para explicar um pouquinho, o PL se os lucros estivessem constantes, né? Mas como você pode olhar ali, em 24 a gente fez 217, mas a expectativa de 25 é que a gente aumente a margem para 14% e consiga entregar 300 mil de lucro. 300, 320 é o que a gente vai perseguir, né? Se a gente entrega mais, esse PL cai ainda mais, né? Tá? Só uma coisa que eu queria deixar gravada aqui, eu estou lendo o cenário assim Brasil, acredito Selic e tudo mais, acredito que a nossa margem, ano passado eu tinha a mentalidade que a nossa margem deveria ficar em 15% para gerar um valor real para o sócio. Agora, olhando o cenário, para você navegar aqui no Brasil, a gente precisa evoluir para 20% de margem líquida, né? E aí a gente vai conseguir gerar um valor real para o sócio, né? Então, não está no guidance, né? Não está na nossa expectativa, mas é o que eu internamente estou buscando, assim. Esse é o valor da empresa. Conforme ela vai crescendo, vai entrando mais sócios. Hoje são 40. Hoje entra mais dois sócios, então são 42. E quem comprou aqui em 21 a 3 milhões, agora vale 6. Quem comprou aqui em 22 a 4, agora vale 6. E assim vai. E aqui os proventos, né? São 4 anos pagando proventos e já fizemos 17 aumentos. E então, eu queria botar aqui uns depoimentos bem bacana que a gente recebeu de pessoas que começaram a investir na gente, né? Tem esses investidores que são alunos nossos também, 3 alunos, eu fiquei muito feliz, queria mostrar aqui novamente. E última mensagem que eu queria falar é isso, né? Continuar aumentando a margem líquida, é bem importante, principalmente para navegar nesse cenário que a gente tem. Uma atuação na gestão de contratos, né? Isso eu acredito tem muito valor ali, a questão da eficiência. Essa base ativa de alunos tem que aumentar.
e criar uma solução educacional viável para o mercado brasileiro. É isso que a gente quer fazer aqui. Então, é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma pergunta? Bárbara, você gostaria de falar alguma mensagem para a gente terminar esse update? Você já falou bem. Tá me ouvindo bem? Sim. Só agradecer mesmo a participação e também deixar o convite, né, para quem for assistir posteriormente esse encontro aqui gravado. Caso tenha dúvidas, pode entrar em contato com a gente, perguntar. A gente sempre, né, gosta de ouvir sugestões de vocês também, de como a gente pode melhorar também a nossa comunicação, enfim. E é isso. Muito obrigada. Eu queria falar também que esse vídeo fica no YouTube e embaixo eu boto um grupo, que é um grupinho do WhatsApp, onde as pessoas podem entrar e receber todos os relatórios e todos os vídeos, né? Aí vocês podem acompanhar. Então, quem estiver assistindo, é só clicar ali embaixo e ver, né? E, e eu só queria falar que esse ano foi um ano muito bom. Eu queria reforçar isso, pelo menos para a Bárbara escutar, né? A gente tem um conhecimento muito maior, assim, vê as dificuldades, né? Mas foi um ano realmente muito bom. Claro que a gente quer evoluir, né? Mas foi um ótimo resultado. Então, estou bem feliz. E aí, esse ano, eu queria fazer reuniões trimestrais, né? Trimestrais. Então, a gente se encontra no próximo trimestre, que vai ser agora em março, na última semana. Tá legal? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.